agora para mitologia, tá bom? Continuamos lá com Santa Catarina. Página 3. Isso. Aí vamos ver, tem 2 mitos que está perguntando, ó. A superação do mito de ser impossível controlar a própria imaginação, isso aqui é muito sério. Isso é muito bom, esse aqui. E o outro é a superação do mito do sexo ser perversão, também muito legal. Vamos lá. Então, vamos lá. Tinha até um colega meu que me perguntou isso aí, essa do ser impossível. A gente sabe que é possível a gente controlar a nossa própria imaginação, mas como a gente vive muito aqui na intrafisicalidade, nessa questão carnal, nessa questão mais material, a gente tem a impressão que não consigo controlar o que estou no meu pensamento. Mas por quê? Porque eu fico vivendo a ansiedade do futuro, eu fico vivendo o que eu passei no passado, e aí minha mente fica aceleradíssima. Mas a gente esquece que o que a gente está vivendo é aqui agora no presente. E aí, quando a gente faz um trabalho energético, no caso, eu trabalhei muito questão de EV, questão do holochakra mesmo, a questão da toda a energia, a gente fica presente. Então, a gente consegue controlar, sim, o nosso pensamento, porque o pensamento, quem gera ele, somos nós. Então, a gente tem força para controlar ele, sim, com certeza. Aí, o que eu usei para me ajudar? Aí foi a pergunta do meu colega. Não foi essa, mas eu acho que vai ser bacana. Não, ajuda isso. O que eu usei para me ajudar a controlar isso? Eu comecei a ler a saturação, comecei a ler muito sobre o assunto, comecei a ler mais do que o normal, do que eu lia de outros assuntos, para eu ficar conectado com essas leituras e esses ensinamentos. E isso foi me tirando essa ansiedade, porque a gente começa com ansiedade, todo mundo é ansioso, então a gente começa com essa mente acelerada e ansiosa. Aí eu usei essa técnica de leitura e, é claro, a vontade. Então, eu queria muito acabar com isso, eu queria muito superar isso. Aí, quando eu sentia que vinha aquele pensamento, aí eu já identificava, olha, alguns pensamentos, olha, isso não é meu. Aí eu movimentava energia, liberava e pronto. Comigo, vamos trabalhar, vamos fazer o que a gente estava trabalhando aqui, ok. Isso aí é bacana. E quando vinha uma ansiedade mesmo de coisas do futuro, não relacionado ao tema, mas outra coisa, eu comecei a trabalhar isso também, já pegando o gancho do que eu estava trabalhando com relação ao tema. Gente, isso não é meu, isso não é meu, isso é do fulano. E eu trabalhava energia ou mudava o foco e foi dando certo. Então, esse mito, realmente, ele é um mito que é mito, muito mito. A gente consegue sim, consegue sim. Você percebeu alguma relação da questão do trabalho de energia para sustentar? Sim, no início eu fazia o trabalho de energia e sustentava muito pouco no início, assim, pouco tempo. Logo voltava, eu vi que estava voltando, aí eu trabalhava de novo e acabava que eu tinha que extravasar essa energia de outra maneira para sair, que não o trabalho energético, às vezes uma automasturbação, né? Às vezes não, geralmente era isso, porque eu não tinha relação com outra pessoa, a não ser minha esposa, nunca tive, então não extravasava sexualmente com outra consciência. Então, assim, mas aí isso foi diminuindo, e eu sempre anotando, falando, agora o que a minha meta é um mês, entendeu? Mais ou menos assim. Então eu trabalhava, eu vinha, não, vou trabalhar energia, agora eu vou trabalhar forte. Aí eu trabalhava, vi que não dava, eu trabalhava, até foi indo. Então foi muito musculação. Fui fazendo musculação mesmo, fui ficando mais forte. A questão é essa. Comecei fraquinho mesmo, mas o trabalho da energia, ela é fundamental. O professor Valdo falava, ver, é verdade mesmo, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar energia, a gente tem que pegar força mesmo, não é dia a dia, correria do dia a dia nosso, hoje é muito visão, a gente está no computador, você abre uma página para pesquisar uma coisa, já vem um pop-up ali, te dá uma imagem de uma mulher, no meu caso, uma mulher bonita, você já muda a sua energia. Hoje, roupas, as mulheres vestem bonito, homem também, aquele negócio, né? E aí, então, a Socinho hoje ela está muito forte visualmente, mensagem, tudo é beleza, então isso eu acho positivo, porque ajuda, me ajudou, porque aí me deu força, falou, ó, você vai bancar, então vai ter força, então isso me ajudou, eu fui, né? Tem um lado difícil, mas
mas quando você quer também, ele te ajuda, porque ele vai te colocando à prova e você vai vencendo, e você vai achando bom também vencer, né? Opa, ó, essa eu venci, e beleza. Ponto para mim, né? É que Vamos eu lá, falei o que outro... Pode eu falar. falei a questão da energia, porque isso é uma coisa que eu observo, né? Tem até autores que falam assim: você pensar bem, você sente bem, mas sem o N, porque não tem pressão holopensênica. Então, o N da energia, o domínio da energia, ele é fundamental para a gente ter o domínio do que a gente pensa. Né? E aí a imaginação entra nesse rol, né? Então, Sim, por isso que eu falei, e você realmente percebeu isso. No início estava mais. A energia é isso, né? A gente vai aos é, poucos, a gente vai dominando. Quando a gente domina, pelo menos aí é a gente com a gente, é o nosso autoassédio. Mas pelo sim. menos de fora, a gente já começa a se brindar para as influências de fora. Isso é muito interessante. Foi bom você falar isso, porque o que, que eu percebi? No início, não, igual estava mais, mas depois que eu comecei a ficar mais forte na energia, aí, quando você trabalha a energia mais forte, você acaba afastando o que não é seu, né? E E aí aí você vai ver ficava com você mesmo, aí então precisa, é você com isso. Aí eu você. ficava Legal. pensando, isso, justamente. Aí eu ficava pensando assim, nossa, nesse momento, nesse exato momento que ela passou ali, eu estaria pensando naquilo, não estou mais. Eu comecei a ver, então não, realmente não é meu. Realmente não é meu. Então, assim, isso vai te dando. É prática mesmo, né, gente? Experimente, é prática. Isso aí é uma máxima que é impressionante. Você vai experimentando, você vai vendo a realidade. Ninguém te falou. Eu vivi isso, eu estou vendo isso. Realmente é assim. Vamos E é lá. interessante que você falou logo no início, né, da questão que você sempre quis ajudar. Você tem essa inclinação, né, que você falou, não é? Não é isso mesmo? Sim, A questão da sim, assistência. Então eu sim. vejo que isso é um ponto muito importante, porque na hora que começa a gente conscientizar, porque a sexualidade ela é importante, ela faz parte da vida, como a gente precisa se alimentar, a gente tem as nossas carências afetivos sexuais. Agora não é só isso. A questão é quando isso monopoliza tudo. Quando monopoliza tudo, entendeu? É uma questão de isso é uma parte da vida. Então, eu sou a pessoa que pensa em comida o tempo todo. Né? Ah, ah, Então, você tem uma parte da vida, mas ela não é. A gente tem uma outra coisa muito maior para fazer. E quando você tem essa índole assistencial, é bem legal, porque isso te puxa. Peraí, mas eu quero ajudar para eu ser o melhor assistente, para eu melhorar a minha TENEPS, para a minha TENEPS ficar de alto nível, eu preciso ter outro tipo de pensanidade. E eu vou poder ajudar muito mais. Então, eu acho que esse seu trafor da assistencialidade que você relatou no início é uma coisa muito legal, porque é isso que faz assim, não, peraí, eu vou, quando você falou em alguns momentos, as consequências, então, para os outros, então você começa a cair em si e falou, opa, peraí, eu sou assistencial, qual a melhor postura para eu ajudar mais as pessoas, para eu me tornar uma pessoa mais doadora, né, para a humanidade. Então, isso é muito legal. A Rita queria comentar. Vamos continuar, tem um mito ainda faltando. Deixa ele falar o tem. outro mito, Rita, aí você entra. Que era a superação do mito de ser sexo, ser perversão. Isso, justamente. É aquela questão que eu falei que a gente tem muito religiosa, né, que vem muito tempo, né? Na nossa consciência, né? De católico, de várias outras questões Uhum. religiosas que a gente tem aí, cada um faz sua auto-pesquisa, mas isso muito sempre foi assim, o sexo sempre foi negativo, né? A mulher era bruxa, ela porque ela vestia assim, ela que trazia para o homem se perverter era a mulher. Tipo assim, o homem ia lá, às vezes até estuprava a mulher, mas não, foi a mulher que fez isso. Então sempre teve essa questão sexual, homem e mulher, yin, yang, essa questão, né, de tudo. E aí sempre colocaram, olha, o sexo não é bom, o sexo é para procriação, ele não pode, é, é, não é bom, o sexo de prazer, ele não é bom. Então esse mito, ele tem que ser quebrado, porque é uma energia terrena mesmo, a energia nossa que ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser dissipada. É, é tão sério isso que eu fiquei impressionado. Ninguém falou por enquanto, mas eu vou falar. Senão depois fica de última hora e é meio grande. Tem um verbete do Lucas Jorge, que é o Congresso Subtilis. Ele tá aqui no meu verbete. É tão séria essa questão sexual, a gente vê que é tão séria que ele fala no verbete dele, o estudo dele, que durante a TENEPS, dependendo do tenepsista viaja, fica longe da dupla,
e os amparadores fornecem para ele, eu não entendi muito bem assim, mas não sei se ele traz a esposa, alguma coisa assim, e faz um congresso subtilis para ele extravasar aquela energia sexual dele. Você vê assim, que essa energia ela é tão séria que ela tem que ser trabalhada que nós, tenepsistas, quando a gente precisa, tem auxílio para extravasar essa energia. Nossa, eu achei isso muito interessante. Então, o congresso subtilis é a vampirização, né? Mas não, o congresso subtilis não, o congresso subtilis é a vampirização. Ele pode, o que acontece? O que é o termo congresso subtilis? É quando um assediador, quer dizer, pode acontecer desse caso que ele falou aí, ele tá fazendo o relato dele, mas o congresso subtilis, ele é um processo de assédio, provavelmente de, o que é quando uma consciência, ela se transfigura, né, no extrafísico para vir vampirizar aquela pessoa que está com uma carência sexual. E fazer o ato, né, assim, né? Isso, mas é a questão do vampiro. Ele vai aproveitar da carência para poder puxar as energias, né? Eu não conheço esse verbete, mas ele provavelmente deve ter colocado isso também. Mas ele está dando uma outra situação aí. Mas digamos, mas isso é uma conduta, isso que ele falou, provavelmente é uma conduta exceção. Né? Sim. Não é uma conduta padrão. Não, ele falou, é uma conduta exceção que os amparadores fazem para ele extravasar a energia sexual dele, porque está atrapalhando o trabalho dele, porque ele ficou algum tempo longe da parceira, é isso que ele fala, é uma conduta exceção. Isso, mas a experiência dele. Eu só quis mostrar, o Congresso Subtilis, ele é uma questão negativa, de vampirização. Sim. Só para a gente deixar claro. Não, porque fica parecendo que tá certo. Por isso que o meu papel aqui é deixar claro para quem está ouvindo. Né? Eu sei que você sabe, mas né, a gente tem que é uma questão negativa, sim, de concernés, de sexo extrafísico, mas enfim, aí no verbete dele eu achei interessante que ele fala isso, que ele trouxe essa questão lá dele. Isso aí eu quis mostrar que isso é importante. Essa energia ela é tão importante para a gente que ela nos atrapalha se a gente não extravasar ela, mas a gente tem que fazer isso de uma coisa positiva, sadia. Existe a técnica do sexo diário. Justamente, né? A dupla evolutiva. Então tem que ser uma coisa saudável para a gente trabalhar essa energia, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente tem que acabar com esse mito de não falar do sexo também, né? De estar sempre vergonha de verbalizar, de conversar com um amigo. Como que é isso? É para ajudar também, né? No caso, né? Eu converso muito com amigos, eu ajudo, nesse caso, porque eles sabem que eu estou escrevendo isso, então eles me perguntam, acaba a gente travando o Lairingo Chakra para falar esses assuntos, é claro, com respeito e sempre no lado positivo, é óbvio, né? Para ajudar. Então, a gente tem que acabar com esse mito de não falar de sexo. A gente precisa viver bem a sexualidade para ela não dominar a nossa pensanidade. Sim. Tudo é o excesso. A gente pensar em pôr lista de prioridade. A gente não veio aqui para isso. Isso é uma parte como a gente tem a alimentação, é uma necessidade fisiológica, como o alimento é uma necessidade fisiológica. Eu fiz aquele exemplo, né? A pessoa que pensa em comida o tempo todo já entrou na patologia também, né? Tem gente que tem isso, né? Só pensa em comida o tempo todo, 24 horas. Então, são partes da vida que são importantes, que elas vão sendo respeitadas enquanto nós estamos aqui. Mas a coisa é maior. A gente tem que suplantar isso no sentido de o trabalho é maior. Isso são itens da nossa vida, são aspectos importantes na nossa vida, que tem que ser trabalhados, né, de uma forma mais séria. E aí, consciência intrafísica? Gostou do recorte que foi fragmentado com muito carinho? Para você, meu público-alvo intermissivista? Não se esqueça, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.